Oi, cientistas mirins! Aqui é a Laurinha, a cientista mais curiosa do universo. Hoje a gente vai falar de uma pergunta super importante e que muita gente já se fez. Como a vida começou na Terra? Tipo assim, a gente veio de onde? Alguém colocou a vida aqui? Ela apareceu sozinha? Foi mágica? Não. A ciência mostra que a vida não precisou de truques mágicos nem superpoderes invisíveis. Ela surgiu aos pouquinhos, com coisas bem simples que foram se juntando. E depois de muito tempo, tipo bilhões de anos, chegaram até a gente. Então se prepara, porque essa história é cheia de lava, gás, lama, células e até sopa sem macarrão. O que é vida? Antes de saber como a vida começou, a gente precisa saber o que é vida, né? Parece fácil, mas até os cientistas discutem isso até hoje. Vamos pensar juntos. O que tem vida? Você, eu, um cachorro, um passarinho, uma árvore, uma bactéria. Todos esses são seres vivos. Agora, uma pedra tem vida? Um copo? Um videogame? Não. Então, o que os seres vivos têm que os objetos não têm? Olha só algumas coisas que definem a vida. Se alimenta ou usa energia para funcionar, como a gente quando come. Reage ao ambiente, como uma planta que vira para o sol. Cresce e se desenvolve. Se reproduz, faz cópias de si mesmo. E tem células, que são tipo bloquinhos minúsculos que formam o corpo. Se alguma coisa faz tudo isso, a gente chama de ser vivo. Agora pensa assim. A vida que a gente conhece precisa de água, moléculas, energia e um lugar onde tudo isso pode acontecer juntinho. Então, será que a Terra tinha isso lá no comecinho? Bora descobrir! A Terra primitiva, sem oxigênio e cheia de vulcões. Hoje a Terra tem ar limpinho. Bom, mais ou menos. Árvores, rios, nuvens fofinhas e internet. Mas há quase 4 bilhões de anos, a Terra era um lugar muito, muito diferente. Tipo um planeta doidão, com lava para todo lado, o céu cheio de fumaça e nada de oxigênio no ar. Sim, a gente respira oxigênio hoje, mas no comecinho não tinha. O ar era feito de outros gases, como metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Um cheirinho de pum cósmico. E mais, tinham vulcões explodindo o tempo todo, o chão tremia, caíam meteoros, e os oceanos estavam se formando. Os cientistas chamam isso de Terra primitiva. E mesmo parecendo um lugar horrível para viver, foi perfeito para formar a vida. Porque tinha calor dos vulcões, água nos oceanos, e gases que podiam se juntar e formar moléculas especiais. E aí vem uma coisa muito legal. 3 moléculas que se juntaram por acaso. Agora a coisa vai ficar maluca e genial ao mesmo tempo. Naquela Terra cheia de vulcões, raios e gases esquisitos, moléculas bem simples começaram a se formar sozinhas. Essas moléculas são tipo pecinhas de Lego, só que químicas. Um dia, essas moléculas começaram a se juntar por acaso e formaram coisas mais complexas. Tipo se você jogar vários blocos de Lego no chão e, sem querer, eles montarem um robô. Claro que isso não foi rápido. Levou milhões de anos. Mas aos poucos, com a ajuda do calor, da água, dos raios e da energia dos vulcões, algumas moléculas se juntaram de um jeitinho especial que permitiu a vida começar. Sabe como os cientistas testaram isso? Eles fizeram um experimento chamado Experimento de Miller-Urey. Eles colocaram gases parecidos com os da Terra primitiva dentro de um tubo, jogaram faíscas elétricas, como se fossem raios, e, depois de um tempinho, apareceram aminoácidos, que são parte das proteínas, que fazem parte de todos os seres vivos. Uau! Então não precisou de mágica? Não. Só química, tempo e sorte. Essas moléculas especiais formaram uma espécie de sopa primitiva nos oceanos. Uma sopa sem macarrão, mas cheia de pedacinhos que iam virar vida. E uma hora, essas moléculas se organizaram de um jeito que conseguiram se copiar. Aí sim, isso é o comecinho da vida. Agora a mágica virou ciência de verdade. As moléculas que estavam na sopa da vida,
começaram a se juntar dentro de bolhas naturais feitas de gordura. Essas bolinhas protegiam as moléculas por dentro, tipo uma casinha. E aí surgiu a primeira célula. Uma célula é a menor parte viva de um ser. Ela pode viver sozinha ou formar seres maiores, como plantas, animais e até a gente. Essas primeiras células eram bem simples, sem cérebro, sem pernas, sem nada. Só com material genético e uma parede para proteger. Mas o que elas sabiam fazer? Se alimentar, se proteger e, o mais incrível, se reproduzir. Ou seja, fazer mais cópias de si mesmas. Isso é vida. Elas viviam nos oceanos e se espalharam por todo o planeta. Algumas se adaptavam melhor, outras desapareciam. Isso é o comecinho da evolução, que vai ser tema de outro vídeo. Essas células simples foram os tataravozões de tudo o que existe hoje. E aí vem a parte mais louca. Tá bom, Laurinha. Mas como uma célula bobinha que vivia no mar virou um peixe, depois um dinossauro, depois um macaco, depois um humano? Como assim? Calma, cientista mirim, respira fundo. Porque agora a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá pro passado, e depois voltando pro presente. Vamos entender como a vida foi mudando, crescendo, se complicando, até virar a gente. Tudo começou com aquelas primeiras células simples, lembra? Elas eram sozinhas, viviam na água, e só sabiam fazer o básico, se alimentar e se dividir. Mas uma coisa muito importante acontecia. De vez em quando, uma célula copiava alguma coisa errada. Isso se chama mutação. Parece nome de super-herói, né? Tipo, mutação atômica explosiva. Mas calma. Aqui, mutação quer dizer só um erro pequenininho na cópia do material genético. Tipo uma troca de letra numa receita. E sabe o que é mais doido? Algumas dessas mutações davam certo. Elas faziam a célula ser um pouquinho melhor para viver naquele ambiente. Aí, as células com mutações boas viviam mais e se reproduziam mais. Isso é o que o tio Darwin, Charles Darwin, lembra dele? Chamou de seleção natural. Com o tempo, células diferentes foram aparecendo. Umas conseguiam aproveitar melhor a energia da luz do sol. Olha aí a fotossíntese começando. Outras começaram a viver juntas, se ajudando. E um dia, puf! Apareceram as células com núcleo, que eram mais organizadinhas por dentro. Essas células mais espertas começaram a formar seres multicelulares. Isso quer dizer que, em vez de uma só célula, agora vários tipos de células viviam juntas no mesmo corpo, cada uma com uma função diferente. E assim, surgiram os primeiros seres vivos com corpo mesmo. Tipo algas, verminhos, e depois bichos mais complexos. Daí vieram peixinhos, que foram os primeiros vertebrados. Anfíbios, que saíam da água de vez em quando. Répteis, com escamas e ovos durinhos. Dinossauros gigantes. Roar! Aves, que evoluíram de dinossauros com penas. E os mamíferos, que são os bichos com pelo, e que mamam leite da mamãe. E a gente tá onde nessa história? Calma que tá chegando! Enquanto tudo isso acontecia, a evolução ia seguindo seu caminho. Os mamíferos pequenos começaram a evoluir. Alguns aprenderam a subir em árvores, a usar as mãos para segurar coisas, a enxergar cores. Esses bichos começaram a virar o que a gente chama de primatas, que são os nossos parentes distantes. E um desses primatas começou a ter um cérebro maior, aprendeu a usar ferramentas, a fazer fogo, a viver em grupo. E aí, chegaram os primeiros humanos. Mas nós não viemos dos macacos de hoje, tá? Macacos e humanos têm um parente em comum, bem lá atrás. É como se a gente fosse primos bem distantes. Esses primeiros humanos foram mudando com o tempo, aprendendo mais, inventando coisas, criando linguagem, arte, ciência, foguete, videogame e tudo que você conhece. Mas tudo começou lá atrás, com uma molécula simples que sabia se copiar. Olha que doideira! O seu corpo é feito de trilhões de células, e cada uma delas tem uma memória do passado. O DNA que está dentro de você é uma história escrita há bilhões de anos, com pedacinhos de informação que vieram lá das primeiras células.
E mesmo que a gente seja muito diferente dos primeiros seres vivos, a vida ainda funciona com as mesmas regrinhas básicas: células, energia, reprodução, mutações, evolução. A vida é como uma corrente gigante, onde cada pedacinho liga no outro. E o elo que liga tudo isso é a ciência que ajuda a gente a entender. Uau! Que aventura maluca e maravilhosa, né? A gente saiu de uma terra sem oxigênio, cheia de lava e raios, onde só existiam moléculas soltas, e chegou até a gente, crianças cientistas que estudam o universo. E olha que incrível! Tudo isso aconteceu sem mágica, sem precisar de varinha, sem personagens invisíveis. A vida apareceu sozinha, a partir de coisas simples, seguindo as leis da química, da física e da biologia. É por isso que eu amo a ciência. Porque ela mostra que o mundo é cheio de mistérios reais, que a gente pode desvendar com perguntas, observações, testes e muita curiosidade. Então, cientista mirim, se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, compartilha com seus amigos curiosos e se inscreve no canal Rebelião Cinética Kids. Aqui a gente faz perguntas de verdade, pensa com a cabeça, não aceita tudo só porque falaram. A gente quer saber como, quando, onde e por quê. E se você tiver alguma pergunta sobre a origem da vida, ou quiser sugerir outro tema incrível, comenta aqui embaixo. Eu, Laurinha, vou adorar responder. Valeu por assistir, e até o próximo vídeo do Rebelião Cinética Kids, onde a ciência é livre, divertida e cheia de descobertas.